Você já parou para pensar por que dedica tanto tempo tentando construir uma carreira perfeita, uma imagem impecável, uma vida que pareça admirável aos olhos dos outros, mas quando olha para dentro, sente um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher? Você corre atrás de títulos, de validação, de reconhecimento, como se a sua existência dependesse do aplauso de quem nem te conhece de verdade. E no fundo, no silêncio da madrugada, quando não há mais ninguém para impressionar, você se pergunta: quem eu realmente sou quando ninguém está olhando? Esse vazio não é falha, não é fraqueza. É o chamado interior tentando te dizer algo que você tem evitado ouvir há anos. Você não é o que você constrói lá fora. Você é o que você integra aqui dentro. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não acontece quando você conquista o mundo. Acontece quando você tem coragem de descer até o seu próprio inferno psíquico e resgatar os pedaços de si que você abandonou para caber nas expectativas de todo mundo. Hoje, você vai entender por que você é a sua melhor obra. E por que essa obra não se constrói com performance, ela se revela com verdade. A promessa aqui não é te transformar em alguém perfeito. É te mostrar que você nunca precisou ser perfeito. A verdadeira transformação não acontece quando você esconde suas falhas. Ela acontece quando você olha para elas de frente e entende que aquilo que você chama de defeito é, na verdade, o material bruto da sua evolução. Jung não estava interessado em criar personas brilhantes. Ele estava interessado em despertar almas conscientes. E uma alma consciente não é aquela que impressiona, é aquela que se conhece. Você vai sair daqui com clareza sobre uma verdade que ninguém te conta. Enquanto você continuar terceirizando a sua autoestima para a aprovação externa, você vai viver na prisão do ego coletivo, sempre dependente do olhar do outro para se sentir inteiro. Mas quando você assume a responsabilidade de se tornar a sua própria referência, quando você entende que a única obra que importa é a sua psique integrada, você se liberta. Não estou prometendo fórmulas mágicas, estou prometendo consciência. E consciência, meu amigo, é a única coisa que realmente transforma. Porque aquilo que você não conscientiza te domina. E aquilo que você integra te liberta. Agora vamos quebrar a ilusão que te mantém preso. A sociedade te vendeu a ideia de que você é o que você realiza, que o seu valor está no seu currículo, no seu carro, na sua conta bancária, nos likes que você recebe, no sucesso que você exibe. E você comprou essa mentira. Passou anos construindo uma identidade baseada em performance, em aparência, em papéis sociais que não tem nada a ver com quem você realmente é. Você virou refém da persona. A persona, para Jung, é a máscara social que você usa para ser aceito. Ela não é o problema. O problema é quando você esquece que é uma máscara. Quando você começa a acreditar que você é aquilo que você representa. Aí você se perde. Você vira um ator num filme que não é seu. E o pior, você ainda acha que esse é o caminho para a felicidade. Não é. Felicidade construída sobre mentira não dura. Ela desmorona no primeiro momento de solidão, no primeiro fracasso, na primeira vez que você se olha no espelho e não reconhece quem está ali. Porque você passou tanto tempo construindo algo para fora que esqueceu de construir algo para dentro. E a vida, ela cobra. Ela não aceita falsidade. Ela exige verdade. E quando você não entrega a verdade, ela te entrega crise, depressão, ansiedade, vazio existencial. Não como castigo, como convite para você voltar para casa, para você voltar para si. Então vamos ao conceito central. O que significa dizer que você é a sua melhor obra? Significa que a vida não é sobre acumular conquistas externas, é sobre integrar a totalidade do seu ser. Jung chamava isso de individuação, o processo psicológico pelo qual você se torna quem você realmente é, não quem te disseram que você deveria ser. E esse processo não é confortável, porque ele exige que você desça até as profundezas da sua psique e encare tudo aquilo que você rejeitou, reprimiu, escondeu debaixo do tapete, a sua sombra, os seus medos, as suas dores não processadas, as partes de você que foram julgadas,
ridicularizadas, silenciadas. Individuação não é autoajuda superficial. Não é repetir afirmações positivas no espelho enquanto você ignora o caos interno. É o oposto. É mergulhar no caos. É aceitar que você não é só luz. Você também é escuridão. E que a escuridão não é o inimigo. Ela é parte da sua totalidade. Você é a sua melhor obra porque você é o único projeto que realmente importa. Tudo o que você constrói lá fora é temporário. Tudo vai desmoronar um dia. Mas quem você se torna aqui dentro, isso é eterno. Isso ninguém tira de você. Nem o tempo, nem a morte, porque a alma integrada transcende a matéria. Ela se torna imortal. Agora vamos entender como a psique funciona. Porque sem esse mapa você vai continuar perdido. Jung dizia que a psique é formada por camadas. A primeira camada é o ego, a sua consciência desperta, aquilo que você sabe sobre si mesmo, a identidade que você construiu. O ego não é ruim, ele é necessário, mas ele é limitado, porque logo abaixo dele existe a sombra, tudo aquilo que você não quer ser, mas que você é, tudo o que você rejeita em si mesmo, a raiva que você não pode expressar, a tristeza que você não pode sentir, o desejo que você não pode admitir, a inveja, a arrogância, a vulnerabilidade. Tudo isso vai para a sombra, e a sombra não desaparece. Ela fica ali no inconsciente, sabotando a sua vida, projetando nos outros aquilo que você não aceita em você, fazendo você repetir os mesmos padrões destrutivos sem entender por quê. E abaixo da sombra existe o self, o centro da totalidade psíquica. O self não é o ego. O self é maior que o ego. Ele é a união de todos os opostos, luz e sombra, bem e mal, força e fragilidade. O self é quem você realmente é quando para de fingir, e a individuação é o caminho de volta ao self. É o processo de integrar o ego e a sombra, de aceitar a sua totalidade, de parar de lutar contra si mesmo e começar a se tornar inteiro. E aqui está o impacto emocional que isso tem na sua alma. Porque tudo isso que eu estou te dizendo não é teoria abstrata. É a sua vida. É a explicação para aquela angústia que você sente quando conquista algo grande e mesmo assim não se sente completo. É a resposta para aquele vazio que te persegue. Não importa quantas vezes você mude de carreira, de relacionamento, de cidade, porque o vazio não está lá fora. Ele está aqui dentro. Ele é o espaço entre quem você finge ser e quem você realmente é. E enquanto você não preencher esse espaço com verdade, nada vai te satisfazer. Você vai continuar buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Reconhecimento, amor, propósito, paz. Mas ninguém pode te dar isso. Ninguém. Nem seus pais, nem seu parceiro, nem seus seguidores, nem seu terapeuta. Porque isso não se recebe, isso se constrói. Você é a sua melhor obra porque só você pode fazer esse trabalho. Só você pode descer até o seu próprio inconsciente e resgatar os pedaços de alma que você deixou para trás. Só você pode olhar para sua sombra e dizer: eu vejo você. Eu aceito você. Você faz parte de mim. E quando você faz isso, algo muda. Não lá fora, aqui dentro. Você para de precisar provar algo. Você para de depender de validação. Você se torna inteiro. E inteiro, você é imbatível. Agora vamos falar do ciclo inconsciente que te mantém preso. Porque você não está repetindo os mesmos erros por acaso. Você não sabota relacionamentos por azar. Você não se boicota profissionalmente por falta de talento. Você faz isso porque existe um padrão inconsciente operando dentro de você. E esse padrão foi formado lá atrás, na infância, nas feridas não curadas, nas necessidades não atendidas, nas dores que você nunca processou. Você aprendeu que para ser amado, você precisa ser perfeito. Então você se tornou um perfeccionista crônico, nunca satisfeito, sempre exigindo mais de si mesmo. Ou você aprendeu que suas emoções eram inconvenientes, então você as reprimiu. E agora elas explodem em momentos inadequados, ou se transformam em ansiedade, em pânico, em depressão. Você aprendeu que não podia confiar.
Então você se fechou. E agora você vive isolado, incapaz de se conectar de verdade com alguém, se perguntando por que se sente tão sozinho. Esse é o ciclo. Você repete aquilo que não foi integrado, que vai continuar repetindo até que você pare. Olhe para dentro e pergunte: por que eu faço isso comigo? Qual parte não curada de mim está comandando essa escolha? Porque enquanto o inconsciente comanda, você é um escravo do passado. Mas quando você traz luz ao inconsciente, você se torna livre. Agora vamos diferenciar ego, sombra e self de uma vez por todas. O ego é o você social, aquele que você apresenta para o mundo. O ego quer ser aceito, admirado, reconhecido. Ele se preocupa com a imagem, com o status, com a opinião alheia. E não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você acha que o ego é tudo que você é, quando você vive só na superfície. A sombra é o você rejeitado. Tudo aquilo que você não quer admitir que existe dentro de você. As partes que foram julgadas, condenadas, escondidas. A sombra não é má. Ela só quer ser vista. Ela só quer ser integrada. E quando você a ignora, ela age por conta própria. Ela sabota. Ela projeta. Ela cria sintomas. Já o self é o você total, o centro da sua totalidade psíquica. O self não é luz pura. Não é só bondade. O self é a integração de tudo. Luz e sombra. Bem e mal. Força e fragilidade. O self é quem você é quando para de lutar contra si mesmo. E a individuação é o caminho do ego até o self. É o processo de aceitar que você não é perfeito. Você é humano. Você é contraditório. Você é complexo. E tudo bem, porque é justamente nessa complexidade que mora a sua beleza, a sua profundidade, a sua autenticidade. Você é a sua melhor obra quando aceita ser tudo isso ao mesmo tempo. E agora o alerta arquetípico. Presta atenção. Se você continuar acreditando que o seu valor depende do que você realiza lá fora, você vai viver numa corrida sem fim. Você vai conquistar. E não vai bastar. Vai conquistar de novo. E ainda assim vai sentir que falta algo. Porque você está perseguindo a coisa errada. Você está tentando construir uma identidade sólida sobre uma base frágil. Aprovação externa, reconhecimento social, sucesso material. E tudo isso é areia movediça. Desmorona na primeira crise, no primeiro fracasso, na primeira vez que o mundo não te aplaude. E aí você entra em colapso, porque você não construiu nada de verdade dentro de você. Você só construiu uma fachada. E fachada, meu amigo, não sustenta a alma. Não adianta você ter milhões de seguidores se você não se segue. Não adianta você ser admirado por todo mundo se você não se admira. Não adianta você conquistar o mundo se você perde a si mesmo no processo. Jung foi claro. Aquilo que você não conscientiza se manifesta como destino. Se você não olha para dentro, a vida te obriga a olhar. Através da dor, através da crise, através do desmoronamento. Não como castigo, como convite, para você parar de fugir e começar a se encontrar. Porque a sua melhor obra não é o que você exibe, é o que você integra. Parágrafo 10. Então aqui está o caminho de individuação. Primeiro passo: pare de buscar validação externa. Pare de terceirizar a sua autoestima. Comece a se perguntar: quem eu sou quando ninguém está olhando? Segundo passo: olhe para sua sombra. Identifique aquilo que você rejeita em si mesmo. Raiva, medo, inveja, orgulho. E em vez de negar, integre. Diga: isso também é meu. Terceiro passo: assuma a responsabilidade pela sua vida. Pare de culpar os outros. Pare de se vitimizar. Entenda que você é o autor da sua história. Quarto passo: desça até as feridas, aquelas dores que você nunca processou, aquelas necessidades que nunca foram atendidas, e cure, não sozinho, com ajuda, com terapia, com consciência. Quinto passo: integre os opostos. Aceite que você é luz e sombra, força e fragilidade, humano e divino, e pare de lutar contra essa dualidade, porque é nela que mora a sua totalidade. Você é a sua melhor obra quando para de tentar ser perfeito e começa a ser real. Quando para de fugir de si mesmo
e começa a se encontrar. Este é o chamado interior. Não para você conquistar o mundo, mas para você conquistar a si mesmo. Porque no final, essa é a única conquista que realmente importa. Você é a sua melhor obra. Agora vai e constrói ela com verdade.